Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como criar o banco de dados Azure SQL gratuitamente pela nova oferta disponibilizada pela Microsoft. Pois é, recentemente nós tivemos uma atualização desse serviço. Agora nós iremos poder utilizar esse serviço de banco de dados na nuvem totalmente gratuito com algumas situações e regras específicas. Vamos lá! Primeiramente, utilizando o portal do Azure, nós iremos entrar na assinatura onde está associada ao meu cartão de crédito. Vejam que nenhum usuário, ou melhor dizendo, recurso foi criado anteriormente. Também percebam que não existe custo tanto a ser pago no futuro, quanto nenhum custo foi pago no passado. Levando em consideração esta informação, nós iremos criar um novo recurso dentro dessa assinatura. Mas antes disso, nós iremos entender nessa nova opção disponibilizada pela Microsoft. Existe a possibilidade de utilizar o banco de dados gratuitamente e estar em situação de preview, ou seja, não é sugerido que se utilize este recurso em ambiente de produção, e as opções que estão disponíveis no momento é que você vai poder utilizar mensalmente uma quantidade de recursos computacionais do seu banco de dados e uma quantidade de espaço em disco por completo. Lembrando que, caso seu recurso utilize aquele valor antes do mês acabar, nós podemos inclusive definir que este banco de dados não irá ser utilizado, ou melhor dizendo, irá ser pausado até o próximo ciclo do mês seguinte. Também podemos habilitar para que este recurso, após esse momento gratuito, cobre do valor ou uso computacional que excedeu o limite mensal. No site da Microsoft, numa oferta anterior ou antiga. Percebam que quando você utilizava esse recurso anteriormente e você mantinha, ou melhor dizendo, criou uma nova conta e assinatura e mantinha por 12 meses, este recurso também disponibilizava tanto uma computação em nuvem quanto um espaço em disco para o seu banco de dados. Então, levando em consideração a nova funcionalidade, nós iremos criar este novo banco de dados dentro dessa assinatura que não tem nada para ser cobrado. Vou criar um novo grupo de recurso. É sempre importante entender que o grupo de recurso, além de facilitar o agrupamento dos itens e recursos criados no portal do Azure, ele também facilita o gerenciamento financeiro da sua assinatura. Vou criar um nome para esse grupo. Nós podemos também utilizar a região. Olha, nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões. Cuidado com essa informação aqui. Também não garante que, ao selecionar o recurso, ou melhor dizendo, a região do seu grupo de recursos, não quer dizer que todos os seus recursos inseridos dentro desse agrupamento
estará definido como padrão a mesma região. Ou seja, quando criamos um recurso, ele não estará definido por padrão diretamente com a mesma região do grupo de recurso criado. Legal? Então tenham cuidado com isso. Quando for definir o grupo de recurso do seu item, como nesse caso o banco de dados, é necessário definir a região conforme a sua necessidade, que também esteja relacionada com a região do grupo de recurso que você criou. Continuando, eu irei definir para essa região a localidade dos Estados Unidos e vou clicar no botão criar. Outra informação interessante é que você pode utilizar a aba de etiqueta para definir termos que vão facilitar também o gerenciamento deste recurso ou também o gerenciamento dos custos atrelados. Finalizado, nós iremos clicar o botão criar. Eu poderia também fazer esse procedimento diretamente na criação do meu banco de dados. Precisamos entender que são itens diferentes e que podem ser gerenciados separadamente. Então, dentro do meu grupo de recurso, eu irei adicionar um novo recurso. Neste caso, vou pesquisar pelo nosso banco de dados Azure SQL. Perceba que não existe mais uma nova opção de criação do banco de dados. Nós iremos utilizar a já existente logo abaixo. Simplesmente seleciono banco de dados SQL e, ao entrar na página principal de criação desse recurso, nós temos, além das opções que já estavam de conhecimento nosso, nós temos uma mensagem informando para aplicar a nova oferta que está em preview de utilização deste banco de dados e essa instância totalmente gratuita. Vejam que ele informa que os primeiros 100.000 vCore, ou seja, 100.000 segundos de computação em nuvem, e os 32 GB dos seus dados, eles estão garantidos para serem utilizados na sua assinatura por mês. Lembrando também que ele tem uma opção, ou melhor dizendo, uma facilidade em que esse mesmo banco de dados terá um backup por padrão dos dados com o mesmo valor de 32 GB. Definindo o nome do meu banco de dados, é importante entender aqui que com a utilização dessa oferta, somente é possível ter apenas um recurso nestas condições. Ou seja, não é possível criar uma nova instância ou recurso banco de dados do SQL, do Azure, na oferta gratuita. Então, nós iremos criar um novo servidor de banco de dados, colocar o nome que eu desejo criar, selecionar a região que pode ser diferente do grupo de recurso. Logo abaixo, nós iremos selecionar o método de autenticação, que pode ser tanto ou apenas a conta associada no meu portal ou Active Directory, ou apenas utilizar a opção de autenticação por usuário do banco de dados. Eu vou selecionar a primeira opção e selecionar o usuário que será administrador
deste recurso. Utilizando a caixa de pesquisa, eu irei selecionar o usuário que gerencia o meu ambiente. Feito isso, clico no botão OK. Percebam que a estimativa de custo para ser cobrado está desabilitado, também informando as propriedades de recurso desse novo servidor. Continuando, chegamos naquela opção que nós vimos na oferta da página oficial da Microsoft. Temos como seleção a opção de que, quando o banco de dados chegar no seu limite mensal, ele pause o recurso e vai retornar a executar novamente a sua computação em nuvem no próximo ciclo mensal. A opção, como nós falamos anteriormente, de que após esse limite for cobrado o excesso, também está disponível logo na criação do item. Neste caso, eu não desejo cobrar, ou melhor dizendo, não tenho interesse nenhum em que o recurso seja utilizado depois que esse custo ou limite seja excedido. Também espero não utilizar esse banco de dados para assuntos e funcionalidades de grande performance, visto que quanto mais pessoas plugadas e conectadas a esse banco de dados, mais consultas são executadas e mais recursos computacional também é utilizado. Então, sugiro que utilize esse seu banco de dados para testar as funcionalidades do próprio banco de dados Azure SQL na nuvem. Continuando, vejam que ele tem a opção de redundância de banco de dados já pré-definida e sem a possibilidade de alterar a sua definição. A redundância local faz um backup no mesmo ambiente de servidor, ou seja, nós temos vários servidores na mesma localidade e ele faz um backup nesta mesma localização, ou onde a redundância é geolocalizada e pode estar em países diferentes, evitando um desastre local, ou melhor dizendo, evitando em que você perca os seus dados porventura de um desastre no seu local ou na sua zona. Vou clicar a opção Network ou configurações de rede. Percebam que ele, por padrão, não define nenhum tipo de acesso. Vou escolher a opção de endpoint público ou ponto de extremidade pública. Não quer dizer que seu banco de dados esteja sem nenhuma segurança. Lembre-se que a Microsoft disponibiliza recursos de segurança com várias etapas para evitar qualquer tipo de acesso não desejado. E continuando nesta configuração, eu já posso definir que todos os recursos dentro da minha assinatura ou ambiente do portal do Azure terá acesso a esse novo banco de dados e incluir já, para facilitar, o IP do meu computador que estou utilizando para criar esta nova instância. Irei manter também a segurança de camada de transporte em sua última versão, que é a 1.2. Continuando, percebam que podemos utilizar o Microsoft Defender para aumentar e adicionar
várias camadas a este acesso do banco de dados. Lembrando também que esses recursos adicionais terão custos adicionais e não fazem parte do pacote gratuito informado pelo recurso do banco de dados. Manterei que não utilizarei o Microsoft Defender e também não irei configurar nenhuma outra opção de segurança adicional. Agora, é importante entender que nós temos a configuração do Collation. O Collation define como o banco de dados estará manipulando os caracteres especiais, ou seja, se ele é Case Insensitive ou CI, ele quer dizer que tanto faz se o valor ou o texto está maiúsculo ou minúsculo, ele sempre utilizará como igual as duas palavras com os mesmos caracteres, só que com essa diferença. O AS é o Access Sensitive, ou seja, palavras que contenham o mesmo caractere, só que apenas um está acentuado e o outro não, será considerado como palavras diferentes. Irei manter as configurações padrões, lembrando que esta configuração pode atrapalhar muito as suas consultas e a sua análise dos dados. Outra opção interessante é informar qual é o período de manutenção ou janela de manutenção para fazer qualquer tipo de atualização do seu banco de dados. Lembre-se que todos esses recursos estarão disponíveis na nuvem e o seu banco de dados não precisa que você se preocupe em atualizar questões de segurança, atualizar versões de melhoria do banco de dados, entre outras opções. Manterei também o valor padrão. E como nós fizemos no grupo de recurso, nós iremos também definir aqui uma etiqueta informando que este recurso será utilizado para aprendizado e o ambiente será para desenvolvimento. Na próxima etapa, ele vai identificar para você os detalhes do produto que você está adquirindo. Lembrando que ele está informando que o custo é literalmente zero. Confirmando que nenhum custo está estimado para ser cobrado na sua assinatura. Agora basta clicar no botão criar. Agora basta aguardar a implantação da sua nova instância SQL Server da nuvem com seu banco de dados para que a gente possa fazer a primeira conexão, tanto utilizando o Azure Data Studio quanto o SSMS, que é o SQL Server Management Studio. Portanto, finalizada essa etapa, basta clicar no botão ir para o recurso. É importante entender aqui que nós temos criados dois objetos, um que é a instância SQL Server e outra o próprio banco de dados que vai armazenar os dados em suas tabelas. E como nós sabemos dessa diferença, temos aqui dentro do meu banco de dados de mesmo nome, o nome do servidor com a URL de conexão para ser utilizado nas ferramentas que falamos anteriormente. Também podemos utilizar
o portal do Azure para conectar a este novo recurso, vejam que não existe nenhuma tabela dentro do meu banco de dados, mas que eu posso simplesmente utilizar este ambiente também na nuvem para criar os meus novos objetos. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Até a próxima!